Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Seu nome mais uma vez. Felizes estamos por podermos ouvir o Evangelho, Jornada de Ângeles, para nosso benefício, nosso aprendizado. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite a todos, boa noite, amigos, e sim, mais uma vez, aqui estamos iniciando mais um encontro, todos nós reunidos, né, com a graça de Deus, saúde, terminando o dia, agora na quarta-feira, bem no meiozinho do mês, aliás, a semana, né? Me perdoem, o meio do mês foi para a semana passada, já está lá para trás, mas no meio da semana, depois da manhã, olha, a série morrendo de rir aqui, tá vendo só? Eu falo minhas bobagens aqui, o grilo falante aqui morre de rir das bobagens que eu falo. Mas eu vivo assim mesmo. Não tem problema algum. O importante é que nós estamos juntos para o Evangelho, estamos juntos para a Jornada de Ângeles, estamos juntos para fazer a nossa oração, pedir pelos aniversariantes, pedir por aqueles nossos entes queridos que se foram, pedir por todos nós, ao nosso Pai, a nossa oração. Seu grande objetivo é podermos estar nos comunicando com o nosso Pai, com alegria e, claro, abrindo sempre o nosso coração. E assim, então, sejam todos muito bem-vindos. Eu e a Célia mandamos já aquele abraço para vocês, coração a coração, iniciando nosso encontro desta noite. A encontro, aliás, 1055, né? Pois é, celebrávamos meses atrás o 1000, já estamos com os 55 à frente. Então, agradecendo a todos vocês, vamos aproveitar, já que estamos aqui, né? Vamos aproveitar vocês aqui, olha, aqui aproveitando a oportunidade e agradecer a Sandra Oliveira Vita, também desejar boa noite. Ela que nos deseja boa noite também. Aqui a Ivana, Santa Rosa do Espírito Santo também. Aqui, Bárbara Santana Neri. Olha aí, nosso querido José Ubirajara Gonçalves da Silva de Jaguarão, desejando uma boa noite, bom trabalho, bom encontro para todos nós. Então, agradecemos, como sempre, a todos vocês. E vamos ver o que o Evangelho nos fala, né? Porque, afinal de contas, o importante aqui para todos nós realmente é a presença do Evangelho. Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 12, os inimigos desencarnados. Pois é. E fica com tanto medo, às vezes, dos inimigos encarnados, o que eles podem fazer para nós, o que eles podem aprontar contra nós. E às vezes eles ficam com medo de nós também, vai que nós somos os inimigos de outras pessoas. Né? E nós vamos falar hoje dos inimigos desencarnados, como devemos encará-los. Pois é. E na sequência, como sempre, vem aqui para nós, Joana de Ângeles, e vai nos falar sobre nós, sobre nossa queda, sobre nossa ascensão psicológica, nossos problemas do dia a dia, né, como nós os enfrentamos. Então, amigos, é isso daí. Uma boa noite para todos vocês. Vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje e falando do Evangelho, com o Evangelho, pelo Evangelho. Os inimigos desencarnados, então, está no capítulo 12, é o item número 5, o item número 6. Tá bom? No capítulo, amai os vossos inimigos. Por isso mesmo, que o item de hoje é inimigos desencarnados. Vamos ver. Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que esse pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra,
E assim, a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo invisível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos tira-se, pelo menos, todo pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoa. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedir-lhes de fazer o mal, mas de conduzi-los no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Evangelho de hoje: os inimigos desencarnados. Pois é, inimigos desencarnados. A palavra inimigo já por si significa que alguma coisa aconteceu que separou as pessoas, muitas vezes pessoas amigas, muitas vezes pessoas que eram conhecidas, ou mesmo outras vezes pessoas que nem se conheciam, seja por uma circunstância. E a gente sabe que inimigo, né? Todos nós sempre ficamos com o pé atrás, como se diz, para saber, imaginar o que pode acontecer, o que pode fazer, esse tipo de coisa. Então, por isso mesmo que o Evangelho é bem claro para nós e puxa essa máxima do Cristo, né? Amai os vossos inimigos. Puxa para o texto de hoje, os inimigos desencarnados. E a gente sabe, que a gente também acabou de ver alguns dias atrás, que esse amar os vossos inimigos não significa, obviamente, ter com eles a mesma qualidade de amor, né, que se tem, por exemplo, entre um casal, entre pais e filhos, avós, ou mesmo entre amigos. Amigos. Né? A gente sabe que não é assim. Mas esse amar os inimigos, como foi inclusive citado anteriormente,
significa não ter para eles nenhuma animosidade, embora possa ter acontecido coisas graves ou coisas desagradáveis, etc, etc, que às vezes machucam, que às vezes magoam as pessoas, mas não ter e não ficar alimentando, não é? Essa situação complicada, essa coisa de ficar remoendo o que aconteceu e ficar desejando o mal. Então, quando Jesus fala amai os vossos inimigos, ele se refere especificamente a não ficarmos alimentando maus pensamentos, ficar bolando coisas, né, sobre o que pode ser feito contra esse inimigo. Pelo contrário, pede sim que tenhamos muita tranquilidade e que precisamos, na realidade, entender, como a gente sempre se fala, que cada um de nós está numa evolução espiritual, social, psicológica, comportamental, diferente. É uma questão de evolução espiritual, nós sabemos muito bem disso. Aqueles que vivem, né, em harmonia, que gostam de estar com as outras pessoas, que não criam caso, né, que estão sempre ali prontos a ajudar, principalmente, que procuram entender as situações das pessoas, obviamente estão numa situação espiritual melhor do que nós. Né? Melhor do que eu, melhor do que quem quer que seja. E por isso mesmo, nós precisamos nos espelhar muitas vezes nessas situações. Né? Não que passar que a pessoa é fraca, que ela não liga, não é essa a questão. É que não fica alimentando dentro de sua cabeça e, consequentemente, seu próprio organismo se prejudicando, coisas que vão fatalmente prejudicar a ela mesma. E sempre é lembrado aquela velha passagem, fala, lá vem ele de novo, vou eu de novo. Quando aquele ia lá levando a sua oferenda para o altar, passou perto de Jesus, Jesus falou, onde que você vai, meu filho? Vou levar a sua oferenda, louvar o meu Senhor. Falou, mas que bom, vai louvar o Senhor, isso é muito bom. Mas faz o seguinte, primeiro antes de louvar o Senhor, vai lá, deixa no pé do altar a sua oferenda, vai lá, se reconcilia primeiro com seu irmão. E Jesus, claro, óbvio, já sabia, sempre soube o quão importante é nós estarmos bem conosco, nós estarmos bem entre nós, não levarmos animosidades, deixar de lado tantos e tantos melindres, aquelas coisas, qualquer coisa ofende, qualquer coisa não sei o quê. Né? É porque as pessoas são como são. E ainda tem um caminho muito longo a caminhar, como todos nós temos um caminho muito longo a caminhar, que faz parte do nosso aprendizado, não tem como fugir disso. É uma questão de ter também muita humildade, né? De reconhecer que eu erro, os outros também erram. E a gente sabe muito bem disso, nós temos N exemplos à nossa frente. Né? E por isso mesmo, quando se fala, quando Cristo falou, vai se reconciliar com o teu irmão, é porque sabia que aquelas situações mal resolvidas, mal paradas, inimizades, brigas, raiva, ira, ódio, né? Se não resolvermos aqui, nós vamos levar isso dentro de nosso corpo, nossa mente espiritual, para frente, para outra encarnação, e vamos continuar alimentando aquilo lá, e a tendência é cada vez piorar, porque se não vemos uma solução, não demos uma solução, vamos ficar remoendo. E vamos ficar remoendo no plano espiritual. Já não basta as dificuldades aqui, vamos levar um pouco mais para o plano espiritual. Né? Então a nossa consciência precisa falar mais alto do que nós. Né? Amar o vosso inimigo não significa aceitar tudo que ele faz. Não é aceitar passivamente, né? Mas entender que, infelizmente, para muitos e para todos nós ainda estamos em aprendizado. E é um aprendizado que vai demorar muito tempo, para que nós possamos aqui, nessa caminhada no nosso mundo, exercer plenamente aquilo que nós chamamos das virtudes, das boas virtudes. Aquilo que nosso Mestre Jesus falou. Você quer ir para o reino dos céus? Veja como você está com relação às suas virtudes, com aquilo que é pedido, tudo aquilo que eu pedi, e que se resume em ama o próximo como a ti mesmo. Né? Então é um alerta para nós e que tenhamos sim, né, a boa vontade, a coragem, de procurar resolver questões para que não fiquem mal paradas, que não levemos ainda situações complicadas para o plano espiritual, para que nos complicar ainda mais nossa caminhada. Porque como disse Jesus, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai lá se reconciliar com o seu irmão.
E o que nós mais oferecemos para o nosso querido Pai Celestial, né, às vezes nossa oração, né, mas é nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. É exatamente isso que nós oferecemos no dia a dia. A gente sempre fala que uma boa oração que agrada realmente ao nosso Pai, é aquilo que nós fazemos durante todo o nosso dia. Que não precisa ser uma oração orada, não precisa ser uma oração que a gente se recolhe, não fica no escuro, ouve uma música aí, entre conexões. Não. A grande oração é exatamente aquela que nós fazemos o nosso dia todo. E está sendo observada em nossa consciência pelo nosso Pai. Né? Claro que é importante a oração como nós aqui fazemos, como vocês fazem nos seus lares, nos seus recolhimentos. Mas, como nós estamos agindo no nosso dia a dia? Né? Pedimos, às vezes, tanto pelos outros, auxilia, tal, mas nós mesmos, muitas vezes, nos deixamos vencer pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pelo nosso egoísmo e por tudo aquilo que nos afasta do chamado reino dos céus que é tão perseguido. Então, é uma questão de consciência, é uma questão, não é de conhecimento, porque conhecer nós conhecemos e sabemos muito bem, mas é uma questão de prática. Como diz Joana de Ângeles, é preciso coragem, é preciso sim muita vontade e perseverança para vencer, não nossos inimigos, mas a nós mesmos. Esse é o nosso grande desafio e todos nós, obviamente, sabemos muito bem disso, né? Que Deus nos fortaleça nessa caminhada, nessa luta diária contra nós, contra o nosso ego, aqueles valores, né? Aquelas prepotências, aquelas coisas que cada um de nós ainda tem. Todos nós temos, não nos iludamos disso, não. É isso, amigos. E olha aqui, vamos então, né? Mais alguns de vocês que aqui são, olha aí, Sandra Machado, grande abraço, uma boa noite da Márcia Miranda, a Olga Fagundes aqui deixando seu boa noite, demais José Bueno, a Olga Fagundes pedindo vibração pela Dulce Fagundes do Carmo, Flaviane Maria Fagundes Dias, Maria Helena Fagundes, Silvia Maria de Fátima Fagundes, Maria Olga Fagundes, Aline Fagundes Rabelo, Renato Marques da Silva, Eva Fagundes Azevedo, Arthur Paulo Fagundes Rabelo. Espero que tenha falado o nome de todos certo na coisa, né? Porque tá uma coisa só, né? Então, a gente procura separar o nomezinho de cada um, né, Olga? Mas tá tudo certo. Vamos sim, estamos mentalizando a todos eles com a graça de Deus. Então, aqui também, né, como falamos, o nosso querido Edmar José Bueno, que seu boa noite. Cecília Teliac, a Toninha Pericinoto também, que seu boa noite. Nossos amigos queridos lá da Comunitária Vida Nova, do programa Sinal Verde que a gente faz, né, de terça-feira pela manhã, e que vocês estão convidados também a assistir. Também aqui, então, a Márcia Miranda com suas mãos postas agradecendo nós, que sempre estamos agradecendo a presença de todos vocês e a participação, claro, de todos vocês. E vamos já aqui também aproveitar o momento e temos os likes da Bárbara Santana Nery, Sandra Oliveira Vitos, Jabirajara Gonçalves da Silva, Comunitária Vida Nova, Toninho Pericino Psicanalista, Leni Souza, Edmar José Bueno, Sandro Machado, Carlos Santana, Lair Neto, Ireni Xavier, Alcina Ambrosio, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo e nosso prezado Reginaldo Porto. Grande abraço para todos vocês, queridos amigos. E sim, Joana de Ângeles vai falar um pouquinho mais sobre nós. Pois é, vai falar sobre a nossa queda, nossa ascensão psicológica, fatores que muitas vezes nos perturbam, dificultam nossa caminhada no dia a dia, aquilo que às vezes nós mesmos procuramos, aquilo que às vezes nos impõem, acontecem, é o que Joana vai falar para nós. Queda e ascensão psicológica. Na base de inúmeras perturbações emocionais são encontradas a culpa e a vergonha. A culpa procede de uma peculiar sensação de estar se realizando algo que está errado e de como esse comportamento afeta as demais pessoas. É a culpa. Ao livre-arbítrio, cabe o mistério de examinar e discernir o que se deve e se pode fazer, daquilo que se pode, mas não se deve, ou se deve, porém não realizar. Então são várias situações aí
que nós decidimos, o nosso livre-arbítrio, como diz aqui Joana. O que se deve e se pode fazer. O que se pode, mas não se deve. Ou se deve, porém não se pode realizar. Ao errar, atormenta-se todo aquele que não possui resistências psicológicas para considerar a própria fragilidade, dispondo-se a novo acontecimento reparador. Quando o ego é saudável, enfrenta a situação do erro com naturalidade, porque compreende que os conceitos certo e errado são abstratos, cabendo-lhe discernir o que é de melhores resultados para si e para os outros, portanto, permitindo-se o direito de errar e impondo-se o dever de corrigir. Claro que aqui Joana fala sobre que conceitos certo e errado são abstratos, né? Obviamente que dentro de uma mesma cultura, dentro de uma mesma sociedade, são ali limitados, não vou dizer maravilhosamente nem bem limitados, mas são limitados aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que se pode, aquilo que se não pode fazer, né? Mas se nós vamos para outros lugares, para outras culturas, né? Pode ser que venha dentro do Brasil, porque é tão imenso que é esse Brasil, ou vamos para o exterior, qualquer outro lugar. Claro que os costumes que tantas vezes se aplicamos aqui não se aplicam em outros lugares. E muitos desses outros lugares são muito rígidos com relação a certas situações. Nós sabemos disso. Então, o que pode-se fazer aqui, em outro lugar não pode. Então, o que é certo fazer aqui, em outro lugar já não é. Então, é preciso ter também, né, apesar da gente saber o que é certo, o que é errado, ter o conhecimento dentro da própria sociedade, mas também entender essas diferenças culturais entre certo e errado, que se pode, não se pode, deve, não se deve fazer. Qualquer relacionamento humano é estabelecido dentro de diretrizes do prazer e das compensações emocionais que lhe proporciona. Quando a culpa se apresenta, essa estrutura se fraciona, alterando a conduta do indivíduo. No sentimento de culpa apresenta-se um elemento conflitivo, que é o ressentimento daquele que erra em relação ao outro a quem feriu, facultando, não raro, uma situação recíproca. Nos relacionamentos afetivos próximos, o sentimento de culpa é devastador, porque gera ambivalência de conduta. Um pai ou mãe que se comporta sob sentimento de culpa em relação a um filho, mantém ressentimento desse filho, que por sua vez responde com o mesmo sentimento em relação ao genitor e culpa-se por essa atitude que lhe parece incorreta. Esse tormento alastra-se no campo emocional, tornando a situação cada vez mais embaraçosa, porque a culpa faz-se maior, invariavelmente, no ódio, no ressentimento, no ciúme. O paciente se sente aprisionado no agente da sua reação, por sentimento de culpa, e procura dissimular através de acusações contínuas em relação ao outro. E não é nada incomum, né? A desculpa de que o que aconteceu posso ter feito, mas a responsabilidade é sua, porque você fez isso, fez aquilo, ou seja, procura diminuir sua responsabilidade jogando aos outros aquilo que muitas vezes não cabe. Quando se está sujeito a um julgamento moral, o conceito emocional que envolve a culpa apresenta-se. Quando esse julgamento é oposto, portanto negativo, a culpa toma vulto. Por outro lado, se é positivo, tem-se a sensação de encontrar-se sempre certo, o que é perigoso, já que o erro faz parte do processo de aprendizagem e de crescimento intelectual e moral. E graças ao conhecimento que os sentimentos se desenvolvem. Então, nunca vamos estar sempre certos em tudo aquilo que nós achamos ou aquilo que nós fazemos. Eventualmente vamos errar, eventualmente vamos nos enganar. E já achar-se certo em tudo, né,
já é aquele exercício daquela virtude negativa que se chama a vaidade. Né? Estão sempre certos. Né? Acontece. Desde a infância, o ser é orientado a descobrir o que é certo e o que é errado, de forma que possa sempre agir corretamente, assim amadurecendo os conceitos morais, conforme o bem ou o mal que deles decorram em relação a si mesmo, como ao próximo. É o correto. A orientação sobre o que, naquele momento, naquela sociedade, naquele grupo, é certo e aquilo que é errado. Não é? Obrigado a participar do drama da vida, a criança é induzida a agir de forma sempre correta, conforme o padrão do seu meio ambiente, os valores éticos, as pressões existentes. Será esse comportamento que dará lugar ao senso de responsabilidade. Entretanto, a ação da responsabilidade pode dar-se sem se fazer acompanhar do sentimento de culpa, somente porque se haja equivocado, considerando-se as imensas possibilidades de recuperação. Eventualmente erramos. Quem já não errou em alguma coisa nessa vida tão complicada que nós levamos? E muitas vezes respondendo a pressões, respondendo a isso, aquilo, né? Mas sempre há essa possibilidade de recuperação. E o erro, né, não é uma situação que permanentemente a gente vai fazer, vai cometer. Né? Então precisamos estar atentos também a isso. Toda vez que alguém com sentimento de culpa julga a própria conduta, se constata que os seus sentimentos se apresentam negativos, prejudiciais, sente vergonha dos mesmos e procura suprimi-los, amargurando-se por estar a vivenciá-los, mesmo que sem consciência, autocondenando-se. Aquela análise que nós fazemos que muitas vezes erramos. Sim, errei, tenho plena consciência disso, e aí fica se culpando, se amargurando, né, por longo tempo. Com o acúmulo de conflitos e o represamento dos sentimentos, perde a capacidade de discernimento para saber como agir com correção. Nesse estado, a autoaceitação desaparece, dando lugar à repulsa por si mesmo, abrindo espaço para a tristeza, o medo e outros sentimentos perceptuais que são identificados pelo ego. Né? Torna-se indispensável que a educação contribua com orientação adequada, de modo a definir-se um comportamento saudável que evite as associações depreciativas. Não obstante, a sociedade não se estruturaria se não existissem esses sentimentos de culpa e de vergonha que, de alguma forma, funcionam como árbitro de muitas ações, constituindo para o despertar do discernimento. Joana de Ângeles, para nós hoje, falando sobre essas sensações de culpa, sobre coisas erradas que nós fazemos. E essa último parágrafo dela aqui tem realmente um sentido extraordinário para todos nós. Não obstante, a sociedade não se estruturaria se não existissem esses sentimentos de culpa e de vergonha, que de alguma forma funcionam como árbitro de muitas ações, contribuindo para o despertar do discernimento. O próprio Evangelho nos fala com relação a isso. Jesus nos fala, é preciso que haja escândalos, ou seja, é preciso que haja erros. É preciso que esses erros, muitas vezes, sim, tragam esses sentimentos de culpa para reconhecer que errou, que se errou. E aí, cabe a cada um de nós as providências. Joana de Ângeles, para nós hoje, falando de uma maneira bem clara sobre esses nossos sentimentos. Aniversariantes de hoje, Vicente Guereschi, Cássio Gomes Filho, Adriano Cordeiro, Vância Mensato, Renato Scardovelli, Paulo Cardoso, Imaculada Penha, Helena Freitas, Regina Medeiros, parabéns, nosso abraço, coração a coração para vocês que estão celebrando felizes aniversário hoje. Mas amanhã tem mais? Anderson Pires, olha nosso querido compadre, o Anderson, lá nos Estados Unidos, né? Fazendo assim sua vida com a esposa, com a Patrícia,
lá com os seus 3 maravilhosos filhos, está lá com o Lucas, está lá com a Natália, está lá com o Vinícius. Nosso grande abraço, viu, compadre? Um grande beijo meio da série, aquele abraço para você aí, coração a coração, para você e toda a sua família. E também desejamos os mesmos sentimentos, as mesmas coisas para Cleusa, para Aurélia Epifânio e para todos os aniversariantes desses dias. Deus abençoe a caminhada, a jornada, as boas resoluções, semeando sempre sementes boas, porque a colheita vem, queiramos ou não, e que ela seja boa para nós. Grande abraço para todos vocês. Amigos, vamos então para o nosso encerramento desse nosso encontro desta quarta-feira, uma quarta-feira muito feliz, muito agradável, que agradecemos a vocês. Vamos agradecendo ainda aqui, olha aqui, a Alzira Crepaldi, a Leandro Pereira, que também deixa aqui o boa noite, Judélia Lima, a Sônia Martins, coloca aqui, cheguei, estava passeando, e deixa também o boa noite, né, Sônia? Um grande abraço. Vamos para nosso encerramento e vamos, nossos irmãos que estão necessitando de nossas orações, vocês já vão mentalizando aí também, todos vocês, tá bom? Aqui nós vamos orar. Aline Priscila de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Belmudes da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Rovalene Nicolucci, Isolade Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elaine Torre Pieroni, Orlando Lameu, Emerson, Adriano Licente, Rosa de Crés, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Iber Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Chute, Paulo Renato Ferreira, Aloysio dos Santos, Maria Luiz Santo André, Tatiane Pontes, Joaquim Pironi Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Camaroto, Adalena Santos Souza, Regiane Moto, Luiz Ferra também, pelos nossos queridos amigos, Maria das Graças Barbosa Pires, Jair Ribeiro Pires Filhos, em recuperação do acidente. Vamos lá então, meus amigos, para o nosso momento de prece, e vocês também vão mentalizando aí já, não é? Seus queridos, para nós levarmos até nosso Pai. Vamos lá? Salve Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos, Pai, reunidos em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, para agradecer a vós, pela vida, pela misericórdia, que tens conosco sempre e sempre. E assim juntos estamos felizes por mais uma vez estarmos enviando a vós nossas vibrações de amor, nossos pedidos, nosso louvor, nossos agradecimentos. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos sobre todos nós, seus filhos, suas bênçãos sobre esses aniversariantes destes dias todos felizes, para pais que acolhem seus filhos que vêm aos braços para este mundo tão difícil. Pedimos suas bênçãos, Pai, sobre todos os nossos entes queridos, familiares e amigos que estiveram conosco, mas agora já no plano espiritual prosseguem sua caminhada. Assim como prosseguem sua caminhada tantos e tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui, caminharem conosco. Abençoa a todos. Abençoa a todos esses que demos os nomes, a todos esses que aqui mentalizamos, porque desejamos continuar juntos, trabalhando por nossa evolução espiritual, moral. Abençoa nossas famílias, Pai, as famílias de todos os seus filhos dispersos pelo mundo, e tantos filhos em grande sofrimento e vitimados, sim, pela arrogância, pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência de tantos de nós mesmos. Tantas guerras insensatas, tantas situações difíceis, gerando tanto caos, Pai, tantas perdas, tanta dor.
Abençoa a todos. Abençoa os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo, evitando essas guerras insanas, malucas. Abençoa, Pai, nossos irmãos que estão à procura do trabalho que dignifica. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa nossas casas de oração. Que suas bênçãos estejam sempre sobre todos nós sobre este planeta, Pai, que tanto também machucamos. E precisamos trabalhar por sua recuperação. Recuperação deste ambiente que tanto tem nos castigado, sim, por nossos erros, que não podem mais acontecer. Abençoa também, Pai, sempre todos esses jovens, adolescentes, essas crianças, estes que estão vindo ao mundo, porque a estes cabe a difícil tarefa de tornar este mundo melhor, tornar esse mundo mais respeitoso, mais amoroso, mais caridoso, mais paciente, tolerante, fraterno, indulgente. Que o perdão e a caridade sejam molas mestras que nos levem a um mundo melhor. Abençoa todos nós, amado Pai, nós os pedimos humildemente. E assim levamos a vós esta prece. Com o coração cheio de alegria, dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos de iniquidade e de dor, e auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, amado Pai. E humildemente vos pedimos, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares. E que nós, Pai, recebendo suas bênçãos, tenhamos nossos corpos físicos harmonizados, equilibrados, nosso corpo espiritual, nossa mente, para que harmonizados harmonizemos nossos lares e todos os lugares onde formos, levando o seu amor, levando sua paz, levando sua luz. Por isso, abençoa, Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que nos vêm, trazendo suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa todos os nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, trazendo-os de volta ao caminho do bem, da paz, do amor e da luz, Pai. Fortaleça todos, indica sempre o bom caminho, caminho de volta ao bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Assim, amigos, pois é, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a todos vocês, agradecendo também aqui, como eu tinha falado já aqui, a Leoni Pereira, os agradecimentos de vocês são tão bacanas, mas nós agradecemos a participação e a presença de vocês, como sempre, deixando aqui o seu like, deixando aqui seu boa noite, seu boa noite, que traz essa alegria, traz esse amor para todos nós. Agradecemos a participação, desejamos uma linda noite, uma maravilhosa quinta, sexta-feira, fim de semana já está chegando de novo, E sim, marcamos então o encontro para sexta-feira agora, depois de amanhã, com a graça do Pai, suas bênçãos, sua autorização, e que sejamos maravilhosamente saudáveis, com muita saúde. Por isso, amigos, com muita alegria,
E a paz do Senhor esteja sempre convosco e assim recebam com alegria. Beijo meu da Célia de agradecimento, aquele abraço coração a coração para todos vocês. E que a paz do Senhor esteja sempre conosco, guiando nossos caminhos e que levemos essa paz onde quer que formos. Linda noite para todos vocês e até sexta-feira. Fiquem bem. Tchau.